Bom dia, criançada! Como vão vocês? Tudo bem? Graças a Deus, mais uma vez aqui. Estamos agora já no mês de junho, não é? Hoje, primeiro domingo de junho, graças a Deus. Até aqui o Senhor nos ajudou e nos abençoou. Vamos começar nossa aulinha? Vamos cantar. Um bom dia pra você, a nossa aula já vai começar. Vamos todos escutar o que Deus tem para nos falar. O que Deus tem para nos falar. E vamos agradecer a Deus por mais uma semana chegando e até aqui o Senhor nos abençoou. Vamos orar? Onde você estiver, baixa sua cabecinha, pense em Deus. E no final, fala amém, concordando comigo, tá bom? Vamos orar. Nosso querido Deus e nosso Pai, nós queremos ao Pai, nesta manhã, agradecer ao Senhor, ó Deus, porque o Senhor é tão bom, precioso. Nós queremos dizer que te amamos, ó Pai, e porque o Senhor até aqui nos ajudou e cuidou de nós te louvamos. Obrigada, Senhor, por todas as bênçãos, forças renovadas, saúde, sempre procurando te servir, ó Pai. Abençoa os nossos alunos, ó Deus, cuida de cada um deles, dando-lhes saúde, forças renovadas, abençoando suas vidas, suas famílias, ó Pai. Oramos tudo com gratidão ao Senhor, no nome santo de Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém, crianças? E graças a Deus. Hoje nós vamos cantar uma música de adoração ao Senhor, não é? Nunca mais cantamos que o nosso Deus, ele é um Deus santo, não é? E vamos cantar essa música, tá bom? Deus é santo, santo e puro. Deus é luz, nele não há nada escuro. A Bíblia assim me diz que Deus é santo e puro, que Deus é luz, nele não há nada escuro. Deus é santo, santo e puro. Deus é luz, nele não há nada escuro. Nele não há nada escuro. Oh, graças a Deus, pelo nosso Deus tão bom. Não é, crianças? O nosso Deus precioso, que nos ama tanto. E Ele é luz. A palavra de Deus fala isso, que nosso Deus, Ele é luz. E também o Senhor Jesus diz que Ele é a luz do mundo. E quando nós estamos andando com Jesus, nós estamos andando na luz, não estamos em trevas, na escuridão. Então, que coisa boa poder adorar o nosso Deus, que é tão puro, não é, crianças? Tão santo, precioso é Ele. Ah, muito bem. E agora nós vamos cantar nossa música oficial. Vocês já sabem, já aprenderam. Espero que vocês estejam cantando por aí onde vocês estão indo e louvando ao Senhor através dessa música, não é? Que fala também do nosso grande Deus, o nosso bom Salvador. Vamos cantar? Meu Salvador bem me pode guardar, de dia em dia me vai proteger. Meses e anos tudo há de passar, mas Ele o mesmo há de ser. Meu Salvador bem me pode guardar, de dia em dia me vai proteger. Meses e anos tudo há de passar, mas Ele o mesmo há de ser. Graças a Deus, não é? Pelo nosso bom Salvador. Nunca vai mudar, é sempre o mesmo. Amém, crianças? E vamos recordar o nosso pedacinho da Bíblia que nós já aprendemos, não é verdade? Hoje nós temos um novo pedacinho. Mas antes de cantarmos, aprendermos o novo pedacinho, vamos falar o nosso pedacinho que foi o último que aprendemos, não é? Lá na primeira carta do apóstolo Pedro. Nós já aprendemos sempre que a Bíblia, a palavra de Deus, não é? Que está dividida em duas partes. E o nosso pedacinho que estamos aprendendo está na segunda parte da Bíblia, no Novo Testamento, lá na carta do apóstolo Pedro, na primeira carta. Então vamos falar juntos? Eu acredito que todo mundo já aprendeu, não é verdade? Então vamos lá, feche os olhos e fale aí.
1 Pedro 5:6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. 1 Pedro 5, versículo 6. Então eu espero que todo mundo já aprendeu e hoje nós temos um novo pedacinho para aprender. Mas, crianças, estamos pensando na Bíblia, não é? Na palavra de Deus. E hoje nós vamos cantar uma música. Quero agradecer a Neuza. Neuza lá do Jardim Planalto, esse é Bernardo do Campo. Obrigada, viu, Neuzinha? Olha, eu vou usar o seu cântico que você me ofereceu, tá bom? E nós vamos aprender essa música que nunca tinha cantado, não é? Mas quando estava lá no Jardim Planalto, a irmã Neuza me ofereceu esse cântico ilustrado. Eu consegui aprender e nós vamos aprender juntos agora esse novo cântico, tá bom? Que fala da Bíblia. Diz: o livro que é perfeito, que trago no meu peito e sempre traz proveito, é a Bíblia só. O que é proveito? É coisa boa. A Bíblia, crianças, como eu já falei, ela é a palavra de Deus. O livro perfeito, o livro santo, não é? Que nós devemos sempre trazer aqui. O salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Como é tão bom guardar a palavra de Deus aqui, não é? No coração. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, foi de Deus que ela veio, né? Foi Deus quem ditou. Então, aqui diz: de Deus tal livro veio. Eu sempre o leio. E eu piamente o creio. É a Bíblia só. Então, nós sabemos que é a palavra de Deus, porque foi Deus quem ditou, não é, crianças? E nós devemos sempre o quê? Ler, estudar a Bíblia e crer piamente. O que quer dizer piamente? Com certeza, sem dúvida. Não pode ficar com dúvida da palavra de Deus. Será que é mesmo a palavra de Deus? Será que foi Deus mesmo? Tantas dúvidas, não podemos ter dúvida, porque nós sabemos, a palavra de Deus mesmo fala que a Bíblia é o livro de Deus, inspirado por Deus, e nós devemos ler, estudar e crer piamente naquilo que a Bíblia ensina, porque é o único, não é? É a Bíblia só, é o único livro que realmente traz tantas coisas boas, não é? Tantas maravilhas para nós, que nos ensina o caminho, crianças. Então é precioso. O livro que proclama que Deus a todos ama, e é verdade. Lá em João 3,16 está escrito que Deus amou o mundo, então Ele ama cada pessoa neste mundo com amor eterno, não é? Ele ama a todos. Então esse livro dá prazer, dá alegria, quando nós podemos ler a Bíblia, estudar a Bíblia, saber que Deus nos ama. Dá prazer em saber tudo isso, não é? E fama também. A Bíblia fica famosa, porque a Bíblia nunca fica velha, a Bíblia nunca muda, a Bíblia é eterna, a palavra de Deus. Então é a Bíblia, e só a Bíblia, tá bom? Então nós vamos aprender essa música. Se você já sabe, você pode cantar conosco, tá bom? Se você não sabe, você vai aprendendo, tá? Vai aprendendo com a gente e depois você vai cantando por aí e ensinando para as pessoas que ainda não sabem que a Bíblia é a palavra de Deus, a palavra viva, a palavra eterna, a palavra que é verdadeira. Então escute como é. Diz assim, ó: o livro que é perfeito, que trago no meu peito e sempre traz proveito, é a Bíblia só. De Deus tal livro veio, eu sempre o leio, eu piamente o creio, é a Bíblia só. O livro que proclama que Deus a todos ama, que dá prazer e fama, é a Bíblia só. Graças a Deus, é somente a Bíblia, não é? O livro de Deus, que nos traz tanta esperança, tanta convicção. Nunca vamos deixar de crer. Vamos estudar e vamos crer confiantemente, porque é a palavra viva. Mais uma vezinha?
O livro que é perfeito, que trago no meu peito e sempre traz proveito, é a Bíblia só. De Deus tal livro veio, eu sempre, sempre o leio, eu piamente o creio, é a Bíblia só. O livro que proclama que Deus a todos ama, que dá prazer e fama, é a Bíblia só. Mais uma vez nessa parte aqui. O livro que proclama que Deus a todos ama, que dá prazer e fama, é a Bíblia só. Isso mesmo, crianças. Vamos aprendendo essa música, não é? Estão falando da Bíblia. Hoje, nosso livrinho, nosso pedacinho está aqui no livro, né? No livro santo, no livro que é perfeito, a Bíblia, a palavra de Deus, lá no segunda parte da Bíblia, no Novo Testamento, lá no finzinho, lá no livro de 1 João, tá? Nosso versículo hoje, 1 João, capítulo 4, versículo 19. Olha, escuta aqui o que Deus fala pra gente. 1 João, capítulo 4 e versículo 19, vou ler para vocês. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Vou repetir. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, crianças, como é tão bom saber, não é? Que nosso Deus nos amou primeiro. Sim, antes que você e eu existíssemos, o nosso Deus já nos amou com amor eterno e providenciou um meio de podermos ficar com ele um dia lá no céu. Por isso que ele enviou seu Filho bendito, Jesus, para morrer naquela cruz, só para nos salvar, crianças, porque ele nos ama, não é? Então, se você ama a Deus hoje, ele te amou primeiro. Se eu amo a Deus hoje, ele me amou primeiro. Então, nós amamos a ele porque ele nos amou primeiro. E hoje o nosso pedacinho está lá em outra carta. Semana passada foi a carta de Pedro, não é verdade? E hoje é a primeira carta do apóstolo João, que era um outro apóstolo de Jesus, né? Pedro era um apóstolo de Cristo e também João. Então hoje nosso versículo é 1 João, capítulo 4, versículo 19. Olha o que diz: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então é tão fácil, não tem nada para explicar. Tá bem claro, não é verdade? Nós amamos a Deus por quê? Porque Deus nos amou primeiro. Como foi que Deus demonstrou esse amor? Que ele nos ama dando, não é? Dando seu filho. Quem ama, dá. Quem ama, dá, crianças. Então, Deus nos ama tanto. Por isso, ele deu o seu Filho único. Seu Filho perfeito, bendito, que morava lá no céu. E Deus mandou ele aqui nesse mundo para morrer naquela cruz, carregando o nosso pecado, o meu, o seu, de toda a humanidade. Porque ele nos ama. Então, nós devemos amar ao Senhor, porque ele nos amou primeiro, tá bom? É o nosso versículo, não tem nem como dividir. Você pode recordar e recordando e aprendendo, decorando, logo, logo você vai aprender. É muito fácil, não é verdade? Então vamos falar mais uma vezinha? 1 João 4,19. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. Então vai estudando, né? E vai lembrando, quem foi que nos amou primeiro? Foi o nosso Deus, que enviou o seu Filho bendito, Jesus, para nos salvar, tá certo, crianças? Tá bom? Então, nós vamos cantar só o refrão daquela nossa música, né? Que nós gostamos tanto, que fala de confiar no Senhor sempre. Estamos estudando sobre Davi e nós temos visto, não é? Como Deus cuida tão bem de cada um dos seus filhos. Ele cuidou muito bem de Davi e ele também cuida de nós. E hoje nós estamos pensando que Deus é tão bom, né? A bondade de Deus. Então nós vamos cantar o refrão da nossa música e mais uma musiquinha depois para a nossa lição, tá bom? Vamos cantar primeiro
Se eu confiar, vai dar tudo certo. Se eu me entregar, maravilhas vou ver. Se eu agir pela fé, cumprindo o seu desejar, um futuro de esperança vou ter. Um futuro de esperança vou ter. Isso mesmo, vamos confiar, porque o nosso Deus é bom e Ele vai fazer o melhor para nós. Amém, crianças? E vamos cantar aquela musiquinha que fala da bondade de Deus. É assim, ó. Deus é bom, Ele cuida de mim, Ele cuida do céu, da terra e mar. Deus é bom, Deus é bom. Ele cuida dos meus pais e dos meus irmãos também. Deus é tão bom pra mim. Isso mesmo, Deus é tão bom. Cuida de tudo, não é, crianças? Cuida de você, cuida da sua família, cuida da natureza. Ó, nosso Deus bondoso, bendito seja o nome dele para sempre, porque ele é bom. E nós devemos sempre estar confiando que nosso Deus é bom. E agora chegou a hora da nossa história. Preste atenção, tá? Preste atenção para a nossa história. Olha, gente, o rei está morto, o príncipe Jonatas está morto, vamos fugir, vamos correr para salvar as nossas vidas. Por quê? Porque esse novo rei, ele vai destruir toda a descendência do rei antigo. Vamos salvar nossas vidas, vamos fugir. E crianças, havia um menino chamado Mefibosete. E sabe, esse menino era filho de Jonatas. Quem era Jonatas? Era o filho de Saul. E quem era Saul? Era o rei de Israel. Então esse menino era neto de Saul. Crianças, olha, quando houve aquela guerra entre Israel e os filisteus, a Bíblia diz que Israel perdeu a batalha, Saul tombou, foi morto, e Jonatas também, os filhos de Saul. E agora, crianças, chegou um novo rei. Quem era esse novo rei que ia reinar? As pessoas estavam com medo, as pessoas estavam muito perturbadas, preocupadas, todos queriam sair dali, todo mundo que era um parente de Saul precisava fugir. E agora, aquela cuidadora, ela cuidava do filhinho de Jonatas. Ele só tinha 5 aninhos, crianças, ele era pequeno. E ó, que tristeza, não é? Ele ouviu aquelas notícias tão ruins aquele dia. Ele viu aquela cuidadora, sua ama, toda preocupada, não é? E pegando rapidamente tudo que precisava. Ela estava pegando ali as coisas que precisava mais, porque tinha que ser rápido, tinha que sair dali rápido, antes que o rei chegasse, tomasse ali o poder, porque eles estavam com medo de serem mortos. Ó, crianças, nós lemos aqui na palavra de Deus, na Bíblia. Escute o que diz. Jonatas era o filho de Saul. Ele tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos, quando as novas de Saul e Jonatas vieram de Jezreel, a Israel. E sua ama o tomou e fugiu. E sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo, e o seu nome era Mefibosete. Oh, que tristeza, crianças, naquele dia. Que notícia triste, que Israel perdeu a batalha, que Saul estava morto, que Jonatas estava morto. Aquela ama não suportou aquela notícia toda. A única coisa que ela pensou foi em salvar o filho de Jonatas. Então ela pegou aquele menino, ele tinha 5 aninhos, ainda andava, já andava, mas as suas pernas eram tão curtas, não aguentava correr muito, não aguentava, né? Sair correndo, fugindo. Então ela disse, vou preferir carregá-lo, porque vai ser mais rápido eu carregando. Então ela tomou aquele menino no seu braço e ela, crianças, desesperada, sabia que lá do outro lado do Rio Jordão havia alguma família que conhecia o rei, que gostava do rei. E
E ela pensou, é para lá que eu vou. Eu vou esconder esse menino. Antes que eles achem, eu vou esconder esse menino lá do outro lado do rio, bem longe. Então ela pegou o menino, carregou e começou a correr. E naquela carreira, de repente, ela escorregou e foi para o chão. Ó, crianças, quando ela escorregou ali, tropeçou, o menino tinha 5 anos e caiu dos braços da ama. Quando ela viu, crianças, ele estava no chão duro, gritando, ai! E ali ela pegou ele rapidamente e disse, ô Mefibosete, não chore, meu filho, não chore. Nós precisamos fugir para ficar num lugar seguro. Não podemos ficar aqui, porque o novo rei vai tomar o poder e nós podemos ser mortos. E ali ela não pôde nem cuidar de Mefibosete. Porque, crianças, ela tinha que fugir, tinha que ser rápido. Então ela pegou ele rapidamente e continuou correndo, até que chegaram lá, do outro lado do rio. E quando chegaram lá, do outro lado do rio, certamente eles acharam um lugar seguro, onde ela pôde viver, cuidando ali de Mefibosete. Só, crianças, que aquele menino não foi levado para um médico, não pôde ir no hospital, ninguém podia saber, ninguém podia ver que ele estava ali, que ele era um parente de Saul. Então ela ficou cuidando do menino, mas como nós podemos ler aqui na Bíblia, que por causa daquela queda que ele levou, ele ficou aleijado. Olha aqui o que diz. Quando ele caiu, ele ficou aleijado de ambos os pés. Ele ficou coxo. Então, que tristeza. Que tristeza para Mefibosete. Aquele dia foi um dia muito ruim para ele. Porque além de saber a notícia do seu avô que estava morto, do seu pai, ele também, crianças, levou aquela queda, sofreu aquele acidente que prejudicou ele para o resto da sua vida. Ele ficou aleijado para o resto da vida. Andava, não é? Como se fosse uma criancinha engateando. Então, porque ficou aleijado de ambos os pés. Mas ele viveu ali, seguro. Pouca gente sabia que Mefibosete estava vivo. Pouca gente sabia que ele era o neto do rei. Lá ele ficava, crianças, bem guardado, ali naquele lugar seguro. Ele foi crescendo, ele ficou jovem, ele até se casou. A Bíblia diz que ele casou-se, mas sempre morando bem distante, quilômetros de distância lá do palácio de Jerusalém. Mas, crianças, eles não sabiam, né? Que esse rei, o rei Davi, ele era diferente. Davi, quando ele foi convidado, não é? Porque Davi, ele foi convidado para ser o rei de todo Israel. Lembram, crianças, que Davi, ele já reinava. Ele reinou 7 anos e meio lá em Hebrom. Mas agora, depois que Isbosete foi morto, não é? Então Israel ficou sem um rei e eles realmente se reuniram, todas aquelas 11 tribos, e decidiram que deviam chamar Davi para reinar em todo Israel. Eles sabiam, crianças, que Deus já havia escolhido Davi para ser o rei. Ele ia ser o sucessor de Saul. Só que Davi, como nós falamos, ele esperou. Ele esperou o tempo de Deus para tornar-se rei. E agora, no tempo certinho, Deus exaltou Davi. Deus trouxe Davi primeiro para Hebrom. E ele cuidava só ali do povo de Hebrom, na tribo de Judá. Mas, crianças, agora todo Israel estava ali aceitando que Davi fosse o rei. E agora, pela terceira vez, Davi foi ungido o rei de Israel. Chegaram aqueles homens, os anciãos, os líderes, não é? E derramaram azeite na cabeça de Davi, fazendo dele o rei de todo Israel. E Davi, ele sempre lembrava, crianças, da bondade e da fidelidade de Deus. Davi não era como aqueles outros reis, que eles gostavam de se vingar,
que eles gostavam de destruir tudo que era do rei que passou. Não, Davi não era assim. O coração de Davi era um coração quebrantado. E a Bíblia diz que ele ficava lembrando, não é? Da bondade de Deus. Ele lembrava muito, crianças, de quanto que ele sofreu enquanto Saul era o rei, como ele tinha que fugir, mas também ele lembrava quantas vezes ele teve um bom tempo com Jonatas. Ele ficava lembrando, quando ele era tão jovem, que Jonatas era o príncipe lá no palácio. Os dois fizeram muitas amizades, muita aliança, eles conversaram muito, eles andavam mesmo juntos, eles amavam Deus, tanto Jonatas como Davi amavam muito ao Senhor. E Davi, pensando tudo isso, na bondade de Deus, na fidelidade de Deus, um dia ele lembrou algo. Ele lembrou, que saudade daquele tempo, quando eu andava com Jonatas, era tão bom, a gente andava pelas matas, a gente andava caçando, a gente conversava tanto, tinha tanta comunhão, olha como era bom, que saudade. E ele lembrou, agora estou lembrando. Um dia eu estava com Jonatas e eu fiz uma promessa, nós fizemos uma promessa um ao outro. Jonatas me prometeu que se eu morresse primeiro do que ele ia cuidar de minha família. E eu prometi para Jonatas que se ele morresse primeiro do que eu ia cuidar da família dele. Eu preciso cumprir essa promessa. Será? Será que tem alguém da casa de Saul? Será que tem alguém, parente de Saul, parente de Jonatas, que eu possa cuidar por amor a Jonatas? Eu quero muito saber. E então, Davi, ele começou a investigar. A Bíblia diz que ele foi investigando, não é? E que ele foi procurando saber, e ele descobriu, crianças, que tinha um homem que trabalhava desde o tempo do rei Saul. O nome dele era Ziba, e esse Ziba, ele trabalhava ainda lá com as terras do rei Saul, cuidava de muita coisa. Então, Davi mandou chamar esse homem. Crianças, olha, a Bíblia diz que Davi, então, mandou chamar. Quando ele perguntou, alguém falou para ele: sim, rei, existe um homem na casa de Saul, o nome dele é Ziba. E Davi disse: tragam, chame esse homem até aqui. E ele veio à presença de Davi. E quando ele chegou ali, Davi perguntou para ele. Olha, então perguntou o rei Davi para ele: existe alguém da casa de Saul que ainda vive, para que eu possa fazer benevolência por amor de Jonatas? Ele queria saber, existe alguém com vida na casa de Saul, para que eu possa usar de bondade por amor de Jonatas? Porque eu quero fazer bondade com alguém da casa de Saul. E aquele homem falou: sim, rei, sim, existe. Ele perguntou: não há ainda alguém da casa de Saul? E Ziba falou: sim, rei, existe. Ainda há um filho de Jonatas, ele é aleijado de ambos os pés. Crianças, quando ele falou assim para Davi, olha, existe sim. Olha ele aqui, tá vendo Ziba aqui falando para Davi? Dizendo: existe, rei, existe um. Ele é um filho de Jonatas e ele é aleijado de ambos os pés. Davi não podia acreditar. Davi se encheu de alegria. Ele perguntou: onde está? Onde está? Porque eu quero ajudá-lo. Eu quero fazer algo por amor a Jonatas. Ainda mais ele é filho de Jonatas. Ele ficou com o coração tão cheio de alegria e gratidão, porque ele queria mostrar bondade por amor a Jonatas. E aquele homem falou: ele está muito longe daqui, majestade. Ele está lá em Lodebar.
É muito longe, não sabemos nada sobre ele, só sabemos que ele mora lá em Lodebar, bem longe daqui. Mas Davi não queria nem saber, ele disse não, olha, manda buscar, manda chamar, porque eu preciso falar com ele, eu quero mostrar a bondade de Deus, a bondade que Jonatas foi tão bom comigo, eu também quero ser bom para com ele. Crianças, como é tão bom podemos usar de bondade. Sim, crianças. Olha, nós devemos ser bons. O nosso Deus é bom. E Ele quer que nós também sejamos bons uns para com os outros. Usemos de bondade. Não somente com as pessoas que são boas para a gente, nós devemos ser bons. Mas nós devemos ser bons com todas as pessoas, mostrar o amor de Deus, a bondade de Deus e ser bondoso com aquela pessoa que não gosta da gente. Você, criança lá na escola, tem seus coleguinhas, alguém que não gosta de você, mas aproveite. Demonstre o amor de Deus, mostre bondade, fazendo algo para aquela criança, para aquele seu coleguinha. Lá em casa, demonstre a bondade de Deus, ajudando sua mamãe, seu papai, lá na vizinhança. Ó, crianças, como é bom. Como é bom a gente usar a bondade de Deus com todas as pessoas, não só com algumas, mas com todas as pessoas. E sempre, não é de vez em quando, mas devemos usar a bondade do Senhor sempre em nossas vidas. Vamos aprender. Davi, ele queria tanto praticar a bondade. Ele queria ser bom com todas as pessoas, mesmo com quem foi ruim com ele. Ele queria ser bom, porque ele tinha um coração cheio de gratidão, que temia ao Senhor, que obedecia à ordem do Senhor. Então vamos fazer isso também. A criança naquele momento, Davi se alegrou tanto e pediu, né, que alguém fosse onde estava esse rapaz, Mefibosete, e trouxesse ele, porque ele queria conhecer, ele queria fazer algo. Ainda mais quando ele soube que ele era aleijado, aí que Davi ficou mais sensível, não é? Ele ficou com mais ansiedade para conhecer esse rapaz que ele não conhecia. Mas crianças, Mefibosete tá lá em Lodebar, não quer nem saber de vir para o palácio, não quer nem conhecer esse rei, que ele achava que esse rei era inimigo de toda a casa de Saul e ele não queria nem se apresentar. O que é que você acha? Você acha que Mefibosete vai atender esse convite? O rei vai mandar chamá-lo. Será que ele vem? A gente vai continuar a nossa aulinha na próxima semana e nós vamos descobrir se Mefibosete vem e o que vai ser a reação de Davi. A gente vai descobrir, tá certo? Então fiquem estudando o nosso pedacinho e na próxima aula nós vamos ver quem é que já aprendeu esse pedacinho. Vamos falar sem ver, tá bom? Então vamos recordar hoje nosso pedacinho. Aqui, 1 João 4,19. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João 4,19. É o nosso pedacinho para você estudar como tarefa, não é? Para você estudar durante a semana, ficar recordando, falando, quando for dormir de manhãzinha, na hora vaga que tiver, quando fizer o dever, vai lembrando desse pedacinho. Não esquecendo de 2 Timóteo 1,7, não esquecendo de 1 Pedro 5,6, tá certo, crianças? Que são os nossos pedacinhos que estamos estudando com a vida de Davi, tá bom? Então, vamos cantar mais uma vez o nosso corinho que estamos aprendendo. Começamos a aprender hoje, que fala do livro que é perfeito, né? Vamos cantar para terminar, tá bom? O livro que é perfeito, que trago no meu peito e sempre traz proveito, é a Bíblia só. De Deus tal livro veio, eu sempre, sempre o leio, eu piamente o creio, é a Bíblia só. O livro que proclama que Deus a todos ama, que dá prazer e fama, é a Bíblia só. Amém, crianças? Graças a Deus. Vamos terminar orando.
Nosso Pai, obrigada, Senhor, por esse dia tão lindo. Obrigada por todas as bênçãos, ó Pai, pela sua bondade, porque o Senhor é bom. Nos ajude, ó Pai, nos ensina a sermos bons, bons para com todas as pessoas, ó Pai. Nos encha de bondade, que nosso coração possa ser um coração bondoso, ó Senhor, e que possamos praticar a bondade essa semana, ajudando alguém, mesmo alguém que não se interessa, mas que nós possamos estar ali, ó Deus, mostrando o seu amor e podemos amar também. Assim, ó Pai, abençoe cada um de nossos alunos, cuida de cada um, ó Pai, e nos dê uma boa semana, porque oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? E até logo pra você. A nossa aula já vai terminar. Vamos todos praticar o que ouvimos Deus aqui falar. O que ouvimos Deus aqui falar. Tchau, meus amores. Até a próxima.